bem-vinda novamente a mais um episódio, ao segundo episódio, e é tão bom sentir que estás aí, que vais construindo também este caminho comigo. Então hoje vamos falar, neste segundo episódio do podcast Levemente Produtiva, vamos falar sobre piloto automático, que foi uma consciência que eu tive muito importante na minha vida e que estou sempre a falar porque é mesmo importante nós sairmos da roda do rato. Então o que é este modo, este piloto automático? É um modo de vida em que basicamente nós fazemos por fazer, em que nós já temos hábitos que nem sequer questionamos, já estão instituídos e portanto é sempre assim que se faz. É quando nós reagimos em vez de agirmos intencionalmente e com consciência. É quando vivemos como se a vida fosse uma lista de tarefas e não porque fizesse algum sentido. É só simplesmente porque é assim, então eu não penso sobre o assunto. Mas a ideia deste episódio é irmos um pouquinho mais fundo, é irmos a o que é que está por trás de tudo isto. Isto não é só sobre hábitos, é sobre o motivo que está por detrás deste piloto automático, aquele inconsciente, aquelas coisas que nós, se calhar, algumas delas nem queremos mesmo muito bem ver. Então, olha, durante muitos anos eu sempre fui assim, ou seja, eu o que é que fazia? Eu acordava, tinha uma lista de coisas para cumprir, a vida era um sucessivo surgimento de tarefas, de responsabilidades, de coisas, às vezes fazia viagens, às vezes fazia coisas, chegava ao final do dia completamente exausta, com a sensação de que tinha feito muita coisa, mas na realidade não tinha feito muita coisa, ou achava eu, e muitas vezes não me lembrava de partes do meu dia. Imagina, eu vi durante um tempo da minha vida, trabalhei em Torres Vedras, eu sou de Sintra, e então chegava a alturas em que me acontecia, em que eu estava em viagem e quando parava em casa, eu não me lembrava de ter feito a viagem, eu não me lembrava de onde é que tinha passado, o que é que eu tinha visto, porque eu não tinha visto nada, eu estava em modo totalmente piloto automático. E o que isto me levou a pensar e a refletir e a perceber, depois de eu ter feito todo este percurso de que falei a semana passada, no outro episódio, é que a grande maior parte da nossa vida não é comandado pelo nosso consciente, não é comandado por aquilo que pensa, é comandado pelo nosso inconsciente, por aquilo que é automático, ok? Então, se eu não colocar um prega-fundo nisto, o que acontece é que eu vivo de uma forma automática e inconsciente e nem vivo verdadeiramente porque eu não estou presente nas situações. E como falámos na semana passada, o cérebro é de facto uma estrutura maravilhosa que gosta de poupar energia e, portanto, ele cria hábitos e padrões que nós vamos usando vezes e vezes e vezes sem conta, muitas vezes sem pensarmos. E quando estamos a falar de hábitos e que são úteis na nossa vida, ótimo. O problema é quando nós usamos padrões que já fomos usando, que já são entendidos pelo nosso cérebro como seguros, e então é muito mais difícil nós mudarmos. Cerca de 95% das nossas ações são inconscientes, enquanto que apenas 5% é que são escolhas nossas efetivamente racionais, apesar de se calhar tu agora pensares assim, não acho que isso seja bem verdade. A realidade é que é, porque tu fazes as mesmas coisas exatamente da mesma maneira, e não só quando estamos a falar de hábitos. Imagina, se tu, por exemplo, voltares lá atrás à tua infância e existir uma situação em que, sei lá, tu, por exemplo, entraste numa piscina e correu mal e tiveste medo e não sei o quê. A partir daí, sempre que se calhar tu vires a água ou há uma situação que te coloca nesse lugar, há algo em ti que se acende e então a reação pode ser a de medo, a de não querer, enfim. Então, mesmo nos padrões de comportamento que nós temos, muitas vezes eles seguem o modo default, tal modo automático. Porque o nosso cérebro é como se ele dissesse assim, ok, tu já fizeste isto uma vez, a forma como resolvemos foi desta forma, foi segura, tu sobreviveste, então se tu sobreviveste eu vou continuar a fazer exatamente assim. Então nós seguimos padrões durante dias, meses, anos, que não são salutares, que não são saudáveis para nós, mas nós vamos segui-los à mesma porque é mais seguro para o nosso cérebro, mesmo que essa segurança seja um bocadinho discutida. Porque isto é como se fosse, esta segurança e isto tudo é como se fosse um software que está instalado, não é? E que não é atualizado, não é muito poucas vezes atualizado. E este software é o quê? É aquilo que tu vais aprendendo na tua escola, na tua infância, da tua família, daquilo que vais ouvindo, as frases, tudo isso está no tal software que, na realidade, o que acontece é que tu vais usando esse software porque, ok, este funciona.
E quando nós não atualizamos este software, porque é possível atualizá-lo, é possível alterar crenças, aquelas coisas que tu acreditas, é possível alterar padrões, tudo isso é possível, mas quando nós não atualizamos de uma forma consciente, nós vamos repetindo, vamos fazendo exatamente a mesma coisa, mesmo quando já não faz sentido nenhum. Mesmo quando às vezes até me faz mal. Vou dar aqui alguns exemplos que se calhar com os quais até podes te identificar e que são espelho deste automático. Por exemplo, a primeira coisa que tu fazes quando acordas, às vezes pode ser simplesmente agarrar no telemóvel e pronto, eu vou desligar o alarme e vejo qualquer coisa. É automático, tu não pensas, já fazes. Se não estiver consciente, já fazes. Ou, por exemplo, estás a almoçar e a pensar ou a fazer scroll e a preparar a reunião seguinte. Tu não estás a saborear aquilo que estás a comer, não estás a viver a tua refeição. Tu dizes que sim a mais uma tarefa, a mais um projeto, quando na realidade nem paraste para pensar se aquilo te faz sentido e se calhar até irias dizer que não. Mas é mais seguro dizer que sim. Seguro para o teu cérebro. Ou por outro lado, usas sempre as mesmas expressões quando falas de ti ou quando te criticas ao espelho, sem sequer pensares porque é que essa crítica vem. Então o que acontece é que nada disto vai acontecendo porque nós somos, eu sou distraída, eu esqueço, eu não tenho força de vontade. Não, isto é simplesmente uma repetição de padrões porque o inconsciente precisa disso. Porque é assim que foi treinado, porque assim é seguro, porque assim tu vais sobreviver. É muito importante que tu entendas uma coisa, para o cérebro ir para o desconhecido é perigoso, então ele não vai querer que tu vás. Para o cérebro, fazer algo diferente é cansativo, tu vais gastar mais energia, então ele não vai querer que tu vás. Então é por isso que tantas vezes nós deixamos resoluções, objetivos, coisas que nos metemos, hábitos que queremos mudar, porque não é seguro para o cérebro. Ele vai pelo aquilo que é mais conhecido. E não é porque és procrastinadora, e não é porque és preguiçosa, e não é porque não tens força de vontade, é simplesmente porque é mais seguro. Enquanto eu não olhar para isto desta forma, enquanto eu não perceber que há algo por detrás disto, então vais estar sempre em piloto automático. Mas atenção, há boas notícias. O cérebro pode ser trabalhado. E pode ser treinado. E às vezes o treino é tão simples como eu parar 10 segundos e respirar. É só isso, sentir, ouvir, escutar o que é que está à minha volta. Eu estou a treinar, o meu cérebro está presente. Se calhar eu posso tentar algo novo devagar. Uma vez, duas. Mostrar ao meu cérebro que é seguro. Eu posso imaginar aquela situação e o cérebro vai entender que aquilo é seguro, que já fizeste isto outra vez. E quando tu fazes isto de uma forma rotineira, quando tu dás espaço para respirares e te acolheres e te observares e te sentires, vais perceber que a pouco e pouco tu vais perceber o que é teu e o que não é teu. O que é que estás a trazer de outros, a herdar de outros. Vais perceber o que é que te faz sentido, ou o que é que já não faz sentido, que já não cabe, que já não te faz, sequer já não gostas sequer. Vais perceber quando é que estás a reagir, ou quando é que estás a escolher. E é muito importante que entendas que isto não é para te julgares, nem para te chibatares, é só porque é mesmo interessante e é importante nós treinarmos o nosso cérebro. Então eu vou deixar-te 3 perguntas para tu refletires. Perguntas vamos chamar perguntas de consciência. Até podia ter aqui uma musiquinha por trás. São perguntas que te ajudam a pensar que partes do teu dia efetivamente acontecem sem escolha, em que tu não escolhes. Que padrões é que tu executas que já não são teus, mas ainda estás lá. O que é que o teu corpo ou as tuas emoções te estão a tentar dizer, mas tu assobias para o lado e simplesmente ignoras? É muito importante tu não subestimares o poder da pausa, o poder do treino mental, porque a partir do momento em que tu nomeias o inconsciente, ele torna-se consciente e torna-se mais leve. E a tua vida torna-se mais intencional e sais do piloto automático. E este é o desafio da semana, é sair do piloto automático 3 minutos por dia. Não é assim tão difícil. 3 minutos. Nós temos 1440 minutos por dia, portanto 3 é pouquinho no meio de tudo isto. E nestes 3 minutos respiras. Tu não precisas de fazer nada, só respirar e observar-te. O que é que tu sentes? Onde é que está a tensão? Onde é que está o incómodo? Que padrão é que estavas a fazer ou a repetir e que insiste em vir? Traz
o inconsciente cá para fora, para o teu consciente. E podes escrever se fizer sentido, mas lembra-te acima de tudo, por cada pausa desses 3 minutos estás a interromper o teu piloto automático. E aí podes crer que é quando começa a mudança. Sair do automático não é deixar de ter rotinas, é saber escolher mesmo dentro da minha rotina. É perceber que o meu inconsciente é muito poderoso, mas tu também és poderosa. E que podemos usar este inconsciente a nosso favor. No próximo episódio e na próxima semana vamos falar sobre o tempo. O tempo que nos controla e aquele tempo que tu podes criar. E sim, vais perceber que tu tens muito mais poder do que tu pensas. Vemo-nos na próxima semana. Até já! Levemente produtiva no compasso da bateria.